sair daqui como se fosse no teu trabalho. Você vai sair cansado, você vai sair até mesmo com dores no corpo, porque eu já trabalhei, eu sei o que é isso. E a gente vai sair, chegar em casa, tomar um banho, deitar, jantar, com a vontade de levantar e voltar novamente para o serviço. Na igreja não pode ser diferente. Na igreja, quando você toma posse da palavra, quando você guarda, você ingere a comida do alto dos céus, você sai dos umbrais dessa porta e você sai com vontade de voltar ao próximo culto. E quando Deus ele dá uma palavra dessa, uma campanha dessa, do livro de Ezequiel, no capítulo 36, versos 25, que ele fala em nome de Jesus Cristo Nazareno, que ele vai transformar o meu coração. Ele vai tirar o coração de carne, o coração malicioso, o coração que só pensa nas coisas terrenas, e ele vai me colocar um coração novo, um coração para que eu possa aprender a adorar as coisas santas do Senhor Jesus. E é isso o intuito da igreja. É esse, em nome de Jesus, a intenção do Espírito de Deus. Porque no livro de Mateus, ele fala assim para mim e para você, não andeis ansiosos por coisa nenhuma nessa terra, mas buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, porque tudo que vocês precisarem, eu vou colocar no seu vida. Isso é papel de chefe, isso é papel de um mestre, isso é papel de um pai que zela pela família. Deus não é diferente, irmão João. Deus não é diferente, igreja. Quando ele fala assim que ele vai trocar o nosso coração, vai renovar o nosso coração, vai tirar o coração que é de carne, um coração terreno, e vai fazer você pensar nas coisas que são do alto. Deus está dizendo assim, sou eu que cuido de vocês. É eu que tenho para vocês, porque suas vidas estão na minha mão. Está vendo essa criancinha no colo desse pai aí? Ela depende totalmente do pai. Totalmente. Essa criança não tem preocupação nenhuma. E assim, quando Deus trocar o nosso coração, eu não vou me preocupar, irmão Carlos, com as minhas contas. Eu não vou preocupar se eu fui dispensado, fui mandado embora do emprego. Eu não vou me preocupar com dor, porque eu tenho um pai que cuida de mim. E essa é a intenção do Senhor. É preparar a igreja para poder receber do alto do céu as bênçãos que Ele tem. É por isso que o livro diz assim, em nome de Jesus. Livro de Ezequiel 33, 25. É 33, é 36. Oi? Então, 36, 25. Diz assim, então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Quando Deus tomou Ezequiel como profeta, Ele tomou Ezequiel numa terra que ele estava cativo. O povo de Israel estava preso. E no meio do monte de problema, Deus ele vai e ele pega Ezequiel para
ser profeta do Senhor. Glória a Deus. É no meio desse problema, irmão, irmã, em nome de Jesus, que Deus ele quer fazer parte da sua vida. Glória a Deus. Às vezes o problema não veio para matar eu nem matar você, mas veio para nos aproximar dos céus. Porque quando nós estamos com problema, é onde você ora, é onde você busca o Senhor, é onde você passa a jejuar, é onde você passa a ler mais a palavra do Senhor. É no meio do problema que Deus aparece na minha e na sua vida. E aqui, no meio desse problema aqui, Ezequiel, ele é tomado por Deus como profeta. Porque Israel, o povo de Israel estava cativo, estava preso. E Deus ele pega, ele usa o profeta para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de cura. Por quê? Porque tinha sobre esse povo a promessa de que viria o Messias e o libertaria. Mas para Deus libertar, para Deus fazer alguma coisa na minha e na sua vida, tem que acontecer alguma coisa. Só na outra página, em nome de Jesus, só pular um pouquinho para a outra página, que essa será a mensagem do irmão Francisco. 37 de Ezequiel. Eu vou ler esse versículo na medida que Deus me conjecturar, eu paro, tá certo? Glória a Deus. Então diz assim, o texto sagrado: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pode se assentar. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Só teu nome, aleluia. Deus ele nunca engana ninguém. Você vê que aqui quem está dizendo para nós, Ezequiel estava sentadinho, igual está meu ministro aqui. Aí veio sobre ele a mão do Senhor, levantou ele e falou: vamos passear, vamos dar uma volta. Diferente de mim, de você que gosta de shopping, vai no shopping, vai no mercado, vai nas lojas, o Espírito de Deus pega esse homem e leva esse homem para um cemitério, para um vale de ossos secos, porque ele queria se manifestar para Ezequiel, ele queria mostrar para Ezequiel que ele é o Deus da providência, ele é o Deus que toma conta da minha e da sua vida. Aí ele toma o profeta, leva até o cemitério e ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ele diz assim, ó: ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Versículo 2. Aí ele pega, olha, mostra aquele monte de osso seco. E uma pergunta soa para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel fala nada, vai falar o quê? Milagre quem faz é o Senhor. Vai ter coisas na sua vida, irmão, que você não vai entender. Tem coisas que vai acontecer no nosso meio, na igreja, que você não vai compreender, e não procura compreender, porque não adianta você trazer Deus à sua dimensão, porque Deus não vai entrar na sua dimensão. Deus não trabalha com a cronologia humana, Ele trabalha com a dimensão do Espírito. É você que tem que entrar na dimensão de Deus. Aí Ezequiel, no versos 3, ele diz:
Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabe. Glória. Se você observar, tem um ponto final. No final da leitura tem um ponto final. Tu sabe e ponto final. Eu não sei de nada. Aí Jesus, ele pega, ele continua falando com Ezequiel. Ele diz assim: então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Quem tem um chamado de Deus na vida? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quando Deus ele leva Ezequiel, e que ele faz essa pergunta a Ezequiel, ele fala para Ezequiel profetizar sobre esse osso seco. Aí às vezes nós temos irmãos na igreja, na casa de Deus, que quando chama você a uma visita, você olha a situação daquela casa, daquela pessoa, são pessoas que você já foi anteriormente. Às vezes é uma porta de emprego que você está necessitando e você já foi naquela porta de emprego. Às vezes é um hospital, uma pessoa fazer uma visita a um enfermo no hospital, e aquela pessoa, ela destratou você, na sua cabeça está que ela te desrespeitou, porque ela não te deu a atenção que você queria receber daquela pessoa. Aí a pessoa, o irmão vai, não conhece a história, chama: olha, eu tenho uma visita para ti. Ou alguém fala assim: ó, a empresa que eu estou trabalhando está pegando. Aí você fala assim: não, mas eu já fui lá. Ou se o irmão precisa de você em uma visita, ou em uma campanha, para fazer uma campanha, aí você pega e já vai falar na sua mente, você já fala assim: nossa, mas naquela empresa eu já entreguei currículo aqui, eu já fui lá. Nossa, fazer visita para essa pessoa, eu já fui lá, irmão, eu não sei quantas vezes que eu fui lá. Eu sinceramente, eu não tenho vontade de ir. Eu vou mesmo, porque o Senhor está pedindo. Para ir num leito, aquela pessoa lá não tem jeito, eu já fui na casa dela, já chamei quantas vezes para vir na igreja, ela não veio. Aí você levantou a mão dizendo para mim que tem um chamado de Deus na sua vida. Nós temos um chamado do Senhor. Agora o problema é que Deus não opera naquela vida. Será que o problema está naquele lugar, naquela empresa, naquela vida, naquela visita? Ou o problema se encontra com um profeta? Porque o profeta, ele já sai profetizando a mesma coisa que está lá naquele leito. Para o médico não tem jeito. Para o irmão que foi naquela empresa, eu já entreguei o currículo, então a empresa não vai me pegar. E Jesus está chamando você para ser profeta. Ele não está chamando para você profetizar a situação que está. Aquela pessoa está com o coração duro, aquela pessoa não quer aceitar Jesus, aquela porta você já entregou o currículo, aquela porta continua fechada, mas você é profeta. A ordem de Deus para você é: vai lá e profetiza. Aleluia. Sai da sua casa profetizando. Sai da sua casa com o joelho no chão. Você não foi chamado para deixar, irmão Francisco, aquela situação da mesma forma. A mesma forma que está, ela vai ficar. Ezequiel está num monte de vale de osso seco. Vales de osso seco. Só tem o profeta
profeta e o vale e os ossos secos lá. Ou você é profeta, ou você vai se tornar osso sequíssimo igual. Porque só tem você dois, só tem eu. Que vale é esse? É o vale do mundo aí fora. É o vale que está aí fora. As pessoas do coração fechado, coração duro. É essa campanha que você está fazendo. Eu não sei qual a intuição que você está pedindo para Deus, que você está precisando, mas eu quero dizer para você nessa noite, que desde que quando você aceitou o seu chamado, Jesus se tornou teu pai. E o pai cuida do filho. O pai, ele zela pela família. Você pode estar passando uma luta, mas você não é ovelha sem pastor. Você não é ovelha sem dono, não. Você tem dono em nome do Senhor. Os céus estão de olho sobre cada um de vocês. Ele só está esperando você profetizar. Profetiza no osso seco, nesse vale que você se encontra, e toma posse da palavra. Glória a Deus. No verso 5, Aleluia a Deus. disse assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Nós aceitamos o chamado. Temos carne, nós temos nervo. Os ossos estão cada um no lugar. Está faltando um espírito, irmão. Mas não o nosso espírito terreno, porque o nosso espírito terreno é malicioso. O nosso espírito terreno, ele só faz coisas para nosso interesse, quando nos interessa, quando vai nos beneficiar nós mesmos. Deus, ele quer colocar um espírito sobre a igreja, ao qual esse espírito, ele vai testificar dos céus, do reino dos céus, da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas esse espírito tem preço. Não é chegar e ficar sentadinho, não. Não é chegar olhando o seu irmão, ficar orando, e o irmão olhando e pulando, e a outra pessoa olhando de olho aberto, não. Você tem que se envolver no meio do fogo, em nome do Senhor. É por isso que você não entende a palavra. É por isso que você vai ler, reler, e não vai conseguir entender. Por quê? Porque falta o Espírito. No livro de João, no capítulo 14, Deus diz assim, ó: eu vou para o Pai, porque se eu não for, Ele não vem. Então eu vou, e eu rogarei o Pai que vai enviar sobre vós o Espírito, ao qual vai ensinar o meu caminho, ao qual vai ensinar para vocês todas as coisas. Glória a Deus. Mas esse Espírito é santo. Aleluia. Ele não vem de qualquer forma no meu coração, irmão Francisco. Para eu receber as promessas de Deus, o meu coração, eles têm que estar reto aqui no altar. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não posso, de forma nenhuma, ir de encontro às minhas diretrizes, porque se torna uma barreira entre você e Deus. Glória a Deus. A sua bênção, se aceitando ou não, ela sai daqui. Glória a Deus. É daqui que ela vai sair. Deus jamais vai deixar passar por cima da direção e te abençoar aí na sua casa para você sair falando: eu nem fiz a campanha, eu fui abençoado. Não. Deus conhece esse coração duro. Deus, ele sabe com quem fala nessa noite.
Deus ele está dizendo assim, ó, eu vou entrar na sua vida, eu vou trocar esse coração, eu vou arrancar esse coração de carne, esse coração de pedra, coração de carne contaminado com as coisas da terra. Eu vou colocar sobre vós um coração de carne santa, para que você entenda os meus caminhos. Nunca mais tu vai falar assim, eu leio, mas não entendo. Eu não entendi a mensagem essa noite. Eu não entendi como foi que Deus falou. Deus falou comigo, mas eu não senti Deus falar comigo. Você não vai falar. Por quê? Porque você tem que buscar o Espírito. Quanto tempo você tem de cristão? Quanto tempo você foi batizado? Há quanto tempo tem ministro que não fala língua estranha? Há quanto tempo tem missionário que não fala língua estranha, diaconisa? Aleluia! Presbítero, já era para você estar cheio do Espírito, porque é o primeiro mandamento de Deus. O presbítero seja cheio do Espírito de Deus. O ministro seja cheio do Espírito, dado a mansidão. E é isso. Aí ele diz mais. 7. Portanto profetizei como me foi ordenado, e enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. Deus ele é ordem de decência. Ele começa a obra durante assim, para poder chegar aí, osso no seu osso, carne, sangue, nervo e por último o Espírito. Mas você tem que buscar, você tem que abrir a boca, fechar o olho, você tem que vencer essa barreira, você tem que se encher do Espírito de Deus, porque nós somos vaso, e nesse vaso ou eu coloco rosa ou eu vou colocar lixo. E quando nós damos lugar, em nome de Jesus, para ficar pensante em contas, pensando no que o irmão falou, pensando em pecuinhas que você ouviu lá fora, vai cair um monte de lixo dentro desse vaso. Se você abrir a tua boca e falar assim, Satanás, você está repreendido, e você começa a orar a Deus, você vai sentir aquele calor do Espírito de Deus, porque Deus você não vai ver, mas você pode sentir, você pode receber Ele no teu corpo, você pode falar uma língua, uma dimensão celestial em nome do Senhor, e nunca mais você vai ver o mesmo. Aleluia. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito de Deus. Então ele me disse, profetiza. Não, olhei, e vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles Espírito. Enquanto você não buscar o Espírito de Deus, você não vai entender as coisas de Deus. Enquanto você não buscar se encher do Espírito de Deus, o irmão Carlos vai ser bom. Nossa, foi uma maravilha o culto. O irmãozinho, nossa, o culto foi até mais ou menos. Se eu soubesse que era meu irmão, eu nem ia. Nossa, hoje foi o irmão Francisco. O irmão Francisco, ele é uma bênção, mas eu não sei o que estava acontecendo. Por que você está vendo defeito? Deus, por que tu vê o defeito em nome de Jesus? Porque está faltando o Espírito. Você tem carne, você tem nervo, tem o osso, tem o sangue, tem vida aí, mas falta o Espírito de Deus. Falta se encher de Espírito de Deus. E para você compreender e aceitar as coisas de Deus, você tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Deixar as coisas terrenas um pouquinho. Em nome de Jesus. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puserem em pé um exército grande,
Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: e os ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Quem não tem o Espírito de Deus vai sempre enxergar o problema como um grande problema sem solução na sua vida. Você vê que o povo está dizendo assim, ó, é verdade, os nossos ossos pereceram, a nossa carne, ela apodreceu, nós estamos sem nervo. Por quê? Porque faltou entendimento das coisas dos céus. Mas o texto que me chama a atenção depois que Ezequiel profetizou é que houve, quando ele profetizava, irmão Carlos, um grande ruído. Ouve-se um grande barulho. Tem irmãos aqui, irmãs aqui, que quando vê um ruído, já não vem no outro culto. Tem irmãos aqui, que quando escuta o zum, corre para uma outra filial, vai para uma outra região. Mas se você subir aqui, você canta igual um passarinho. Se eu dar o microfone para você, você prega. Por quê? Porque você quer pregar para quem está vivo. Você quer louvar para quem está vivo. Você tem que sair no vale de osso seco. Quando você tomar posse da palavra, você vai suportar ruídos. Você vai ser profeta na mão de Deus. Você não vai querer profetizar aqui em cima para quem já está na casa de Deus. Você vai lá no vale de osso seco, você vai começar a profetizar e Deus vai começar a abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Verdade, Deus. Nos ensina. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Deus. Aleluia. Eu quero que, em nome de Jesus, Glória a Deus. eu vou chamar a missionária para fazer a oração, tá certo? Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. As pessoas que eu tocar, que eu chamar, é que Deus está revelando, tá certo? Aí você vai vir aqui na frente para me te ungir. Os ministros vão te ungir, porque eu só vou orar e entregar o recado de Deus para você, tá bom? Em nome de Jesus. A missionária de Deus aqui. Você vem. Em nome de Jesus. Receba com palmas de você. Amém. Cumprimento os irmãos novamente com a paz de Jesus. Amém. Vamos orar? Aleluia, Deus. Querido e amado Deus, diante, Pai, da tua presença, Senhor, nós nos colocamos, Deus Espírito Santo, Deus de poder e glória. Senhor, é o Senhor que age, Jesus amado. É o Senhor Deus que faz, Senhor amado Santo. Meu Deus, é o Senhor que opera, Senhor querido Santo. Deus de poder e glória, haja, Deus, conforme o seu querer. Meu Deus, conforme a tua vontade, Senhor amado. Passeia, Deus, entre nós, Espírito Santo de Deus. Não é para orar. É para orar, louvado
Agora deixa eu só dar uma pequena palavra, tá certo? Em nome de Deus, vou passar por hoje da igreja. Tá certo? Em nome de Deus, tá certo? Revelação não quer dizer que esse povo alcançou a bênção na campanha e vocês não alcançou. Tá certo? Revelação vai dar porque é um caso que Deus ele tem assim, uma emergência. Ou pessoas que estão assim, a café tão desanimada que Deus, por eu não conhecer, não saber, não conversar, cheguei até atrasado, não teve um momento de conversar. Aí a pessoa, Deus vai mostrar o problema dessas pessoas para que ela tenha alicerce na fé delas, alicerce espiritual. Tá certo? Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que daqui para frente, se aqui na frente tem alguém que duvidava de cristão, que tinha vergonha de ser de cristão, dúvida, eu tenho certeza que vai sair daqui com o coração transformado. Tá certo? Mas deixa eu profetizar uma coisa para a igreja em nome de Jesus. Tá certo? Todos vocês, eu fui chamado para mudar a situação. Tá bom? Só falar isso quem toma posse, né? Tá bom? Todos foi chamado para mudar a situação. Que se fosse para a situação ficar da mesma forma, Deus não chamava. A situação desse povo aqui vai mudar. E as suas vai mudar, porque vocês já tomaram posse. Tá certo? Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Francisco, irmão Carlos, meu ministro, muito obrigado pela confiança, tá certo? De me chamar, porque é sempre uma honra eu estar nos lugares. Ontem eu estava em Hortolândia, tá certo? Domingo retrasado eu estava lá em Iguape. No mês passado eu estava em Poços de Caldas. E assim a gente não pode colocar barreira na obra de Deus. Tá bom? Dói. Quando tiver dor, eu paro o carro, encosto, estico a perna, sai e nós continuamos a viagem. Tá certo? Mas não pode haver impedimento na obra de Deus. Tá certo? A obra de Deus é o quê? É um investimento seu. E quando eu não tenho esse investimento, eu viajei para Iguape, eu paguei o documento do carro todo, 2.700 de PVA nesse carro. E me quebrou. Mas eu já tinha um ponto marcado lá no monte, na virada do monte do Senhor em Iguape. Aí eu peguei, olhei e falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Chegou no dia da viagem de Iguape, eu estava com 20 cruzeiros no bolso. Tá certo? E todo o dinheiro que entrava eu punha o carro, gasolina para amanhã, manter o tanque cheio. Você tem que ser prudente. Aí eu manti o carro cheio, o tanque cheio, chegou o dia da viagem, 20 cruzeiros no bolso. Às vezes você tem carro, as pessoas pensam que você tem dinheiro. Não tem não. Tá certo? Aí eu peguei e falei com a dona Sandra, falei com a minha Rebeca assim, falei, puxa vida, não entrou, eu consertei. Tá gravando, né? Glória a Deus. Consertei 2 máquinas, porque eu não posso trabalhar senão eu não peço, entendeu? Eu consertei 2 máquinas e o que acontece? A pessoa mandou consertar, mas não tinha o dinheiro para pagar. E eu vou brigar? Não. Fica lá. Que não posso é eu pagar. Aí eu viajei e eu pensei que Iguape era pertinho. É longe. Glória a Deus, aleluia. Pode fazer a parte material, pode terminar a cabeça. E quem quiser que está fazendo oração é comigo. Tá certo, tá bom. Glória a Deus, né? Mais uma vez, eu sou da mais igreja, com tanta paz do Senhor Jesus.